Carlos Totti Quintiliano, né? Sou biólogo, professor de fisiologia e vou conversar um pouco com vocês sobre o curso de Ciências Naturopáticas, que vocês iniciarão em breve. E eu serei o professor que vou ministrar a disciplina de fisiologia para vocês. Né? Então, vou mostrar aqui, no geral, um resumo de todas as aulas que nós vamos, né, conversar nesse período todo da aula. Então, a primeira coisa aqui, estou mostrando para vocês, né, um programinha de tudo que nós vamos, no caso, ver. Né? Então, desde o sistema nervoso, o sistema endócrino, que são os dois principais sistemas de coordenação, porque é interessante, quando vocês forem analisar, junto com o professor Paulo, né, Paulo Solano, vão analisar as íris, né, e ver as características e os detalhes, as informações que elas vão prestar para vocês, de acordo com a análise, vocês sempre estarão associando com alguma função orgânica. Né? Com alguma função orgânica. Então, o objetivo exatamente de nós vermos essa aula é que nós possamos mostrar para vocês, que vocês possam exatamente correlacionar a função orgânica com o que vocês estão vendo na íris. Ok? Então, o sistema nervoso e o sistema endócrino, que são os primeiros que nós vamos ver, são exatamente os dois sistemas de coordenação. Tá? Vocês sabem que, como eu sempre digo assim, a nossa mente, tá, é o que nos mostra as coisas e acaba coordenando todo o nosso corpo. Mas a nossa mente vai trabalhar junto com o sistema endócrino. Isso aqui vai ser o sistema de mediadores e glândulas endócrinas, informações, né, químicas que serão passadas às células e que, por sua vez, irão controlar todo o metabolismo, toda a parte orgânica, né, do indivíduo. Só que quem determina isso é a sua mente, é o seu pensamento. Então, como eu digo assim, se você quiser mover o seu braço, basta você pensar. Tá? No momento que você pensar, vou mover meu braço, você mexe seu braço. Tá? Como, dependendo da forma como você pensa, você vai determinar a liberação de alguns mediadores químicos. E esses mediadores químicos irão às suas células, certo? Se forem pensamentos bons, como você viu, pensamentos bons, tá? Simplesmente suas células sempre vão trabalhar de forma saudável. Mas se os seus pensamentos gerarem um estresse ruim, como angústia, medo, né, a raiva, essas situações todas, né, insatisfação, eles também irão liberar mediadores químicos. Só que esses mediadores químicos irão agir de forma inadequada, alterando o metabolismo. Esse é um dos motivos pelos quais nós geramos doença. Né? Então, sempre assim, a nossa mente, ela mente para a gente. A mente mente. Porque a mente sempre trabalha com a razão. Esse é o nosso sistema nervoso. Né? E isso determina uma ação orgânica. Um ajuste que nós vamos ter dos outros sistemas que vão ser determinados pelo nervoso e junto com o sistema endócrino. Muito bem. Depois nós veremos o cardiovascular, veremos o sistema respiratório, o renal, o reprodutor, né, masculino e feminino, e o digestório. Então vamos ver algumas coisas, né, que nós vamos ver assim, bem resumido. Então, uma das primeiras que nós temos, né, que nós vamos ter aqui, que a gente vai ter. Então, aí vocês estão vendo mais ou menos uma rede de neurônios, a maneira como eles se comunicam. E aqui, olha, esse quadro eu sempre achei muito interessante, essa tela do Pavel Chetliker, né, onde ele mostra, assim, por exemplo, nós perdidos lá no meio da mente, né, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente e todas as outras, né, formas e visões que nós temos sobre o nosso sistema nervoso, como nós os vemos ali no meio, como a nossa rede neuronal, no caso, ela se forma e dá as informações. Então, na realidade, é como ali assim, nós estamos ocultos e, ao mesmo tempo, nós estamos procurando. Tá? Esse é o objetivo da nossa vida sempre, tá? Procurar algo. E isso é o que dá ao nosso sistema nervoso. Aqui vocês estão vendo uma evolução. Então, qual foi a característica que nós percebemos? Desde nós temos um rato, um gato, um macaco, né? E ter um ser humano, ter um mamífero ali, mas no caso o ser humano, o que vocês estão percebendo em relação ao inseto? Reparem que o rato, por exemplo, ele tem os hemisférios cerebrais lisos. O gato já tem algumas circunvoluções. O macaco um pouco mais e nós muito mais.
Então, o que nós observamos nesse processo todo? Nós observamos um aumento de área cerebral. Por exemplo, se nós pegarmos ali o nosso encéfalo, todo dobrado, aqueles giros que vocês estão vendo ali, tá? Aquelas curvinhas todas, se nós pegássemos aquele e espichássemos, ia ficar mais ou menos do tamanho de uma folha de um travesseiro, mas assim, quase que 60, né? 40 por 60, 60 por 80, ali, mais ou menos assim, o tamanho de um travesseiro. Então, nós temos uma área cerebral grande, né? E, na verdade, o que nós tínhamos na nossa área cerebral? Deixa eu tentar mostrar aqui um papelzinho para vocês. Né? Nós tínhamos uma área cerebral assim, ó, lisa. Como é que nós conseguimos colocar uma área cerebral grande num local tão pequeno? Simplesmente a evolução fez isso aqui. Ó. Né? Nós amassamos. Assim, o nosso cérebro foi dobrado. Então, nós pegamos aquela mesma área que estava antes aqui, dobramos e transformamos numa área, num órgão, vamos supor, menor, que coube exatamente a nossa caixa craniana, que é menor. Então, nós temos uma área cerebral muito grande. Então, a primeira coisa que nós percebemos é isso. E o que determinou esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento foi determinado exatamente pelos nossos movimentos. Assim, quanto mais especializado é o movimento de um ser vivo, no caso, né, falando aqui de animais, maior será o desenvolvimento cerebral. Então, aí que eu sempre digo assim, estimule as crianças. Estimule as crianças a fazer caligrafia, como tinha na escola. Estimule as crianças a desenhar. Tá? Que a criança trabalhe, que ela trabalhe com os dedos, ela trabalhe com a parte motora. A parte motora dela que vai permitir exatamente que ela tenha um desenvolvimento, ela forme redes cerebrais, forme redes de neurônios que vão permitir que essa criança, depois como adulto, tenha um raciocínio lógico. Tá? Ela consiga raciocinar rápido. Tá? Isso tem a ver exatamente com o desenvolvimento motor. Então, quanto mais especializado é o motor, né, o sistema motor, maior vai ser o desenvolvimento cerebral, maior será o número das redes neuronais e maior será a capacidade desse indivíduo em análise lógica, em raciocínio rápido, né, e todas as outras coisas, né, que vão envolvendo o sistema nervoso. Ok? Então, isso é uma das coisas que nós vamos estudar, mas com bastante tranquilidade. Aqui o que vocês estão vendo? Uma divisão do sistema nervoso. Né? Então, quando nós pegamos o nosso sistema nervoso, nós vamos estudar isso bem devagarzinho, nós temos o sistema nervoso, temos o sistema nervoso central, onde nós vamos ter o encéfalo. Né? No encéfalo, nós vamos ter, no caso, o cérebro, o tronco encefálico, né? O diencéfalo, o tálamo, o hipotálamo, uma série de estruturas que nós vamos estudar. Vocês vão perceber que o professor Paulo Solano vai conversar muito com vocês sobre hipotálamo. Hipotálamo é uma regiãozinha cerebral bem pequenininha, mas que tem uma função enorme na sua organismo. Desde controlar o nosso comportamento, controlar nosso ritmo circadiano, que é nós dormirmos, né? Ou nos mantermos acordados, o nosso apetite, controla, por exemplo, a nossa pressão arterial, né? Controla a nossa parte motora associada a comportamento. Né? Então, vai controlar a osmolaridade, a concentração dos nossos líquidos orgânicos. Tudo isso vai estar com o hipotálamo. O hipotálamo é uma região maravilhosa. Né? E a partir temos também a medula espinhal, que vai dar continuidade, né, com todos os nervos periféricos, né, que vão trazer as informações pelos receptores sensoriais e devolver exatamente uma parte motora. Então, por exemplo, você percebe uma sensação no seu dedo, se espetar, o que você vai fazer? Você vai retirar. Então, essa ação reflexa é porque teve um receptor que percebeu a sensação, né? Chegou até o sistema nervoso central e retornou para que você fizesse exatamente o movimento de flexão, retirasse de onde estava diferindo. Ok? Muito bem. Daí nós pegamos também o sistema nervoso, que tem uma divisão nova ali, que é chamado sistema nervoso visceral ou entérico, que tem a ver exatamente com o nosso sistema digestório. Né? Então, o nosso sistema digestório tem um número enorme de neurônios, enorme, tanto que ele tinha que ser chamado de segundo cérebro. Daí nós temos o sistema nervoso periférico, né, que vai ser formado pela inervação, pelas fibras nervosas que estão na periferia, pela parte sensorial, trazendo as informações, por exemplo, de fora aqui. Né? Então, temperatura, o gosto, está associado, por exemplo, aos nossos órgãos sentidos. Né?
Então, visão, olfação, audição, gustação, né? Todas essas informações são enviadas ao nosso sistema nervoso central, que nós chamamos de vias aferentes ou sensoriais. E temos uma resposta, tá? Uma resposta pelas fibras eferentes ou chamadas de fibras motoras. Tá? Então, por exemplo, nós podemos deglutir um alimento. No momento que esse alimento está no estômago, nós temos uma resposta motora, que são os movimentos das vísceras, né? No processo de gestão, que vai ser a secreção, mas vai ser no processo também de motilidade gastrointestinal, certo? E daí nós temos ali ó, a parte motora dividida em autônomo. Então, por exemplo, acabei de falar para vocês em relação à nossa parte digestória, no momento que você engole, você não controla a secreção nem os movimentos. Então, isso são funções autônomas. Por exemplo, você não controla o batimento cardíaco, você não controla a tua pressão arterial. Tá? Então, todas essas respostas, no caso, elas são controladas pelo que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. E ele pode ser simpático ou também é chamado de parasimpático. Tá? Então, dá um exemplo para vocês. Por exemplo, o sistema simpático, ele tem uma inervação, tem nervos que vão até o coração, tá? São chamados de nervos cardíacos, e esses nervos cardíacos vão liberar um neurotransmissor chamado noradrenalina. Tá? A noradrenalina, ou também conhecido por norepinefrina, tá? Quando é descarregada no músculo cardíaco, aumenta a frequência e aumenta a força de contração do coração. O sistema parasimpático, por meio do nervo vago, né, existe um nervo chamado nervo vago, que é o 10º par craniano, nós temos 12 pares de nervos cranianos. O parasimpático, pelo nervo vago, vai liberar acetilcolina. E essa acetilcolina vai agir exatamente de maneira oposta, antagônica à noradrenalina. Então, enquanto a noradrenalina vai estimular, aumentando a frequência cardíaca e aumentando, né, a força de contração do coração, aumentando a pressão arterial com isso, o parasimpático vai fazer o contrário. A acetilcolina vai diminuir a frequência cardíaca, diminuir a força de contração e, consequentemente, a pressão arterial. Certo? Então, nós vamos estudar isso ainda com muita calma, né? Que vai ser o sistema nervoso simpático, parasimpático, e como esses mecanismos autônomos controlam, né, o nosso corpo. E temos o sistema motor somático. Soma vem de corpo. Então, por exemplo, os movimentos voluntários, toda a movimentação que nós executamos, isso é chamado motor somático. Então, caminhar, ficar em pé, pegar um objeto, né, lançar, chutar uma bola, tudo isso está associado ao sistema motor somático. Ok? Muito bem. Uma outra coisa, né, que nós vamos ver em relação, né, à soja, vai ser o sistema endócrino. Tá? Então, o sistema endócrino é formado por uma série de glândulas endócrinas. A principal, que você já deve ter ouvido falar, que é a hipófise. Né? A hipófise é uma glândula que vai liberar uma série de hormônios, mas essa hipófise vai ser controlada por um órgãozinho que eu acabei de falar para vocês anteriormente, que é chamado hipotálamo. Tá? Então, o hipotálamo ele vai ser uma região encefálica que vai receber uma série de informações. Ele vai receber essas informações, vai detectar, vai analisar, vai memorizar e vai dar uma resposta. E essa resposta, normalmente é o hipotálamo, estimulando algumas glândulas, né, principalmente a hipófise, no caso da hipófise, para que ela libere alguns hormônios. Né? Então, o sistema endócrino vai atuar junto com o sistema nervoso, fazendo exatamente o sistema de coordenação. E qual é a função desse sistema endócrino? Então, tem um fisiologista chamado Claude Bernard, francês, que diz assim, né, que o indivíduo, para que ele se mantenha em equilíbrio, ele tem que manter o seu meio interno em equilíbrio. E o que é o meio interno? O interno é exatamente o sangue. Né? O sangue, o líquido extracelular. Então, essa constância do meio interno é uma condição para que o indivíduo tenha uma vida independente. Então, o que é essa constância? Nós temos que ter, por exemplo, a temperatura corporal, 36,5, 37 graus. O pH do nosso sangue é em torno de 7,34. Né? Tem que ser mantido ligeiramente alcalino. Né?
a concentração plasmática, por exemplo, de cloreto de sódio, é em torno de 0,9%, né, por cento, certo? Então, essas condições são fundamentais que nós mantivemos, assim, mantenhamos, quer dizer, um pH, uma temperatura corporal, tá? A concentração dos nossos líquidos orgânicos, uma concentração adequada de glicose na nossa circulação, para que nossas células possam receber essa glicose e, com isso, convertê-la em energia, vocês conhecem por ATP, certo? Então, o endócrino vai fazer exatamente isso. Ele vai trabalhar ajustando sempre, né? Ajustando sempre o meio interno às condições do indivíduo num determinado momento. Então, se você está num exercício, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a circulação para a musculatura esquelética, mas, ao mesmo tempo, diminui a circulação na pele. Porque no momento do exercício, você necessita exatamente de sangue na musculatura. E na pele, muito pouquinho. Então, o sangue é desviado da pele, mas vai em direção ao músculo. Então, essas condições, a nossa temperatura no momento do exercício, ela aumenta. Então, vai chegar um determinado momento que nós vamos começar a transpirar. Tá? Veja, tudo isso está ligado ao que eu falei anteriormente para vocês, inclusive, ao sistema nervoso autônomo. Você não está controlando no momento que você começa a suar. No momento da sudorese, você está suando para eliminar isso, retirar o excesso de temperatura interna que está subindo devido ao exercício e está dissipando o calor para o meio externo. Ok? Então, veja, como eu falei para vocês, o endócrino, né, e o sistema nervoso vão conseguir coordenar essas funções, eles ajustam. Não existe adaptação. Certo? Então, esse termo o indivíduo vai se adaptar. Não, ele não se adapta, ele se ajusta. Porque se fosse uma adaptação, ele sempre ficaria do mesmo jeito. E não fica. Tá? Então, nós nos ajustamos, tá? O nosso sistema nervoso e o endócrino nos ajusta às situações que nós passamos. Então, se você está sentado, se você está deitado, se você está dormindo, tá? Se você está fazendo uma atividade física, se você está, no caso, se alimentando. Então, em cada situação dessa, o sistema endócrino e o sistema nervoso irão ajustar as funções orgânicas a essa situação momentânea. Tá? Cada situação é uma situação. Ok? Muito bem. Vou passar para frente aqui. Tá? Outra coisa que nós vamos ver, tá? Então aqui, ó, só comentando com vocês um pouquinho, né, coloquei aqui adiante, que é o hipotálamo. Então vejam, olha aqui, ó, vocês estão vendo o hipotálamo ali em cima do lado direito, né, e os hormônios todos que ele está liberando, olha, ocitocina, vasopressina, somatostatina, os hormônios liberadores, tá? Então veja, o hipotálamo vai enviar uma informação para a hipófise, por sua vez, vai começar a liberar os seus hormônios, e os seus hormônios irão estimular algumas glândulas periféricas. Então vamos pegar por exemplo, aqui, a tireoide. Né? Então veja, o hipotálamo vai liberar um hormônio chamado TRH, que é o hormônio liberador da tireotropina, que é o chamado TSH. Essa informação chega até a hipófise, chegou na hipófise, a hipófise libera a tireotrofina, ou também chamado de hormônio tireotrófico, ou TSH, e esse hormônio vai lá na tireoide. Né? Quando ele chega aqui na tireoide, ele estimula a tireoide a produzir um hormônio chamado T3 e outro chamado T4. Muitos de vocês já devem ter feito exames de sangue, nos quais o médico solicita. Quero saber qual é a concentração do TSH, do T3 e T4. Por quê? Porque a tireoide é uma glândula que controla a velocidade das reações das nossas células. Então, por exemplo, o indivíduo que tem um hipotireoidismo, ele não libera hormônio de forma adequada, ele é um indivíduo letárgico, ele é um indivíduo que se sente mais cansado, ele é um indivíduo que sente sono, ele pode ter tendência a engordar, não quer dizer que ele engorda, pode ter uma tendência. Então ele tem uma diminuição de metabolismo, que na realidade ele está gerando menos ATP, está fazendo menos conversão de energia. Já se ele tem um hipertiroidismo, o que acontece? Ele é um indivíduo agitado, nervoso, tende a emagrecer, tem taquicardia, sudorese, às vezes tem insônia. Né? Então ele começa exatamente, em vez de diminuir as reações, ele começa a aumentar as reações metabólicas. Ok? Né?
Aqui embaixo você tem outro hormônio, por exemplo, a prolactina, que é liberada quando a mulher está no final da gestação. E isso vai fazer o quê? Com que a glândula mamária, com seus alvéolos, comece a fazer a produção de leite, né, para tê-lo armazenado quando essa criancinha nascer e ela poder amamentar. Né? Tem um outro hormônio aqui, olha, chamado de somatotrofina, que vai em direção ao fígado aqui, que é o chamado hormônio do crescimento. Tá? Então, que vai associar o crescimento de todas as células do indivíduo. Tá? E daí tem os hormônios gonadotróficos ali, ó, folículo estimulante, o luteinizante, que vão estimular as gônadas, né, ovários e testículos, para a produção de testosterona ou produção de estrogênio e progesterona na mulher, que são hormônios que vão atuar na diferenciação sexual do indivíduo. Ok? Então, isso aqui tudo nós vamos estudar com bastante calma. Tá? Muito bem. Continuando aqui, tá? Nós vamos lá entrar no sistema cardiovascular. Então, o cardiovascular é o sistema, tá, que vai estar associado, eu sempre coloco esse slide aqui agora para vocês do cardiovascular, tá, que nós somos seres estritamente emocionais. Tá? Então, a emoção mexe muito com o ser humano. E nós sempre estamos num dilema, num equilíbrio, né, entre o cérebro, ali do lado direito, que é a nossa mente, e o nosso sentimento, que é o nosso coração. Então é interessante de ver, gente, que o coração é o único órgão que a gente percebe no nosso corpo quando nós passamos por uma situação, né, de emoção. Então, no momento que você tem uma emoção intensa, você tem taquicardia. Você percebe, nossa, você levou um susto, o coração acelerou. Então, você não percebeu, por exemplo, se o teu estômago contraiu, se o vaso contraiu, né, se o cérebro começou a trabalhar mais rapidamente. Os outros órgãos nós não percebemos, mas o coração nós percebemos. Por isso que o coração, sempre no processo de evolução, né, dos filósofos, era chamado como se fosse o centro da alma. Né? Muitas civilizações usavam o coração, inclusive os egípcios. Né? Quando a pessoa morria, eles pesavam o coração. Dependendo da balança, se ele pesava para o lado bom, não era mais pesado ou menos pesado, o indivíduo iria em direção aos deuses, né? Em direção à luz, ou o espírito dele iria como se fosse para o céu, vamos dizer assim. Né? E se no caso, né, o coração pesasse muito, simplesmente esse indivíduo iria para Hades, que era o caso, né, na época, os egípcios deus que controlava as profundezas. Né? Então, né, os incas usavam também, ofereciam o coração ao deus Sol. Dentro da religião nós temos, né, o Sagrado Coração de Jesus, então, que é levado exatamente para a parte da religião. Então, o coração sempre foi um órgão muito interessante. Né? Que os filósofos, cientistas sempre viam o coração de uma forma assim mais mítica, assim, algo diferente. Mas nós sempre ficamos nesse equilíbrio entre razão e sentimento. Né? Então, é interessante ver como nós trabalhamos. Muitas vezes, nós não podemos analisar, nós temos que simplesmente sentir. Né? Então, o coração nos mostra isso. Mas vamos continuar, que não vai ter tempo ainda para isso. Tá? Então, esse equilíbrio é muito interessante. Então, nós vamos ver toda a parte de anatomia cardíaca, como trabalha o coração. Né? O coração é um órgão independente. Então, aqui vocês estão vendo o coração aberto, o ventrículo esquerdo mais hipertrofiado, a musculatura, porque ele está associado em jogar o sangue, ejetar o sangue pelaquela artéria vermelhona ali, que é a artéria aorta, né? Que vai acabar levando para toda a circulação sistêmica. Tá? Então, aqui vocês estão vendo o esquema, né, de circulação. Então, a circulação sistêmica, que desde o encéfalo, vocês estão vendo até lá embaixo, né, para o resto do corpo, e os dois pulmões, direito e esquerdo, de cada lado, que vai formar a circulação pulmonar. Então, a circulação é um sistema fechado que vai ter a função, na verdade, de distribuir os nutrientes, né? Seja, se a gente falar assim, por exemplo, o oxigênio, que nós vamos ter pelo processo de respiração, vamos ter a distribuição de glicose, de ácidos graxos, de aminoácidos, né? Que são obtidos pelo processo de digestão, e isso terá que ser levado até as células. As células irão utilizar e, ao mesmo tempo, as células irão liberar alguns catabólicos, ou alguns produtos, que nós diríamos assim, né, entre aspas, assim, tóxicos, né, que deveriam ser eliminados. E simplesmente, o que ele vai fazer? Ele vai recolher, né, e levar para os órgãos excretores. Então, se for, por exemplo, o gás carbônico, vai ser eliminado via pulmonar.
Se for um composto nitrogenado, como ureia, como amônia, né, como creatinina, que é obtida pelo metabolismo das proteínas, vai ter que ser eliminado pelos rins. Tá? Então, o cardiovascular vai ter exatamente essa finalidade, de distribuir, né, todos esses nutrientes e também remover os catabólicos, os produtos que nós geramos, né, das nossas reações celulares, para que sejam eliminados pelos órgãos excretores. Ok? Muito bem. Uma coisa muito interessante na vida do coração é que o coração ele é um órgão independente. Se nós tirarmos o coração e colocarmos em cima de uma mesa, ele vai continuar batendo sozinho. Porque o coração é um órgão autônomo. Ele tem um tecido, né, chamado tecido nodal, ou sistema condutor, que gera os seus próprios potenciais. Tá? Então, ele depende basicamente de 3 íons: cálcio, sódio e potássio. Esses 3 íons geram potenciais elétricos que acabam gerando um potencial próprio do coração. Então, o coração ele tem uma excitabilidade, ele tem uma contratilidade, tem uma condutibilidade, certo? Próprias dele. E com isso ele mantém uma outra propriedade, que é chamada de ritmicidade. Ele mantém o ritmo, que a gente chama a contração, sístole, e o relaxamento, que nós chamamos de diástole. Tá? É fácil de guardar, tem sístole e diástole. Tá? Então, a sístole é a contração, diástole o relaxamento. Mas o coração é um órgão espetacular, é um órgão, tá, que trabalha de forma independente. Ele é ajustado. Tá? Então, ele recebe, como comentei antes com vocês, terminações nervosas do sistema nervoso autonômico simpático e do parasimpático. Certo? O simpático vai excitar a atividade cardíaca e o parasimpático vai diminuir a atividade cardíaca. Então, esses dois sistemas, né, o autônomo, simpático e parasimpático, vão ajustando a frequência, a força de contração, a atividade cardíaca, às condições do indivíduo num determinado momento. Tá? Então, no exercício, ele acelera. No repouso, ele diminui o batimento. Tá? Então, ele vai sempre ajustando de acordo com a atividade do indivíduo. Aqui vocês estão vendo, tá, o que aparece em amarelinho ali, então, que é exatamente o tecido nodal. Desde o nódulo sinoatrial, né, que é o que nós chamamos de marca-passo do coração. Então, ele é um tecido muscular. Vou falar para vocês, não é tecido nervoso, não. É tecido muscular modificado, que consegue gerar exatamente o seu potencial elétrico. Então, o nódulo sinoatrial, aqui em cima, né, que pulsa em torno de 72, 75 batimentos por minuto, é que vai regular o batimento cardíaco. Ok? E daí ele passa a informação para o nódulo, no caso, atrioventricular, depois para a rede de Purkinje, né, o feixe de His, e dessa maneira ele consegue controlar sístole e diástole. Ele vai, vamos por assim, conduzindo os impulsos elétricos, primeiro nos átrios, depois para os ventrículos. E dessa forma a gente tem a forma de fazer mais ou menos aqui na minha mão, assim, ó. Sístole, o átrio está em diástole. Né? O átrio contrai, o ventrículo relaxa. Né? Então ele vai fazendo isso aqui, ó. Né? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Né? E dessa forma, ele vai controlando a frequência cardíaca e, consequentemente, né, ejetando e mantendo um fluxo sanguíneo e uma pressão adequada do sangue aos nossos tecidos. Então, o coração vai ser exatamente o órgão ejetor, né? O órgão que ejeta, que gera uma pressão, né? Um órgão muscular que gera uma pressão. E aqui vocês estão vendo exatamente, né, o eletrocardiograma. Certo? Isso aqui é um eletrocardiograma, é uma onda cardíaca que muitos de vocês, sabem, já devem ter se submetido e feito no cardiologista, né, onde aparecem as ondas que são geradas, né, no coração. Então, por exemplo, aqui, ó, né, se eu pegar essa ondinha pequena, essa aqui é a onda chamada P. Isso aqui é a contração do átrio. Essa onda maior, isso aqui forma um pico lá em cima e desce aqui embaixo, ele é chamado QRS, aqui é a contração do ventrículo. E essa outra onda aqui, depois dessa, né, que é uma chamada onda T, é a onda onde o coração relaxa. Então nós temos a contração atrial, a contração ventricular e o relaxamento ventricular. A onda atrial não aparece, tá? O relaxamento porque tem pouco músculo. Tá? Muito bem. Então,
nós vamos ter sempre um ajuste cardiovascular às condições do indivíduo. Sempre assim, voltando um pouquinho aqui. Tá? Então, sempre que nós tivermos uma atividade diferente, o nosso coração estará respondendo àquela atividade. Muito bem. A partir daqui, nós vamos começar a ver a parte respiratória, e nós vamos ver todo o processo de fisiologia. Tá? Então, vamos estudar toda a anatomia do coração, todo o aparelho respiratório, né, desde pulmões, a caixa torácica, respiração celular, transporte de gases, como a hemoglobina transporta, como nós trocamos os gases, como o oxigênio é utilizado nas nossas células, né, como nós geramos gás carbônico, todos esses processos nós vamos estudar. Né, e sempre associando, né, com as condições do indivíduo. Muito bem. Então, a função das fossas nasais, como são o epitélio, faringe, né? Tudo isso nós vamos vendo, né? Laringe, traqueia, brônquios. Então, nós vamos estudando tudo isso aqui. Tá? Muito bem. E vamos conversar bastante sobre isso. Tá? Vai ter os brônquios, alvéolos pulmonares. Vocês imaginam, olha ali embaixo, olhando ali, né? Olha, área pulmonar. Vocês já chegaram a pensar que nós temos em torno de 70 a 100 metros quadrados de área respiratória? Para a gente ter uma ideia disso, gente, 70 metros quadrados é a metade de uma quadra de tênis. A gente sente até mais importante, né? A gente é bem grandão. Na hora que a gente, imagine 70 metros quadrados de área respiratória. Tá? Então, por quê? Porque é tudo dobradinho. Os alvéolos são saquinhos, né? Estão todos dobrados, tudo em velocidade. Isso acaba exatamente aumentando muito a nossa área respiratória. Então, imagina, nós temos cerca de 300 milhões de alvéolos, né, que fazem a troca gasosa, que equivale a uma área pulmonar de 70 a 100 metros quadrados. Claro, vai ser um pouco maior, porque está associado à estatura do indivíduo, né, ao tamanho da caixa torácica. Certo? Então, nós vamos ver tudo isso aqui. E aqui, então, toda a parte, né, da anatomia, desde as nossas fossas nasais, faringe, laringe, nossa traqueia, os brônquios, certo? O músculo principal lá que nós temos, o diafragma, que é o músculo da nossa inspiração, esse músculo que vai controlar, né, a profundidade, assim, da nossa respiração. Ok? Muito bem, aqui só mostrando assim para vocês a parte anatômica e tudo nós vamos ver. E também, né, nós estudaremos, né, o transporte dos gases, o controle respiratório, os ajustes respiratórios. Né? Vamos estudar algumas doenças, tá? Isso inclusive em todos os sistemas, não só aqui, tá? Mas assim, algumas alterações no sistema nervoso, no sistema endócrino, né? Alterações cardiovasculares, alterações respiratórias, tudo isso nós vamos estudar. Tá? Vamos estudar tudo com bastante cuidado. Daí depois nós iremos para o sistema renal e para os órgãos reprodutores masculino e feminino, tá? Onde nós vamos estudar, primeiro, todo o processo de filtração sanguínea, equilíbrio ácido-básico, né? Liberação de hormônios, por exemplo, os rins, né? Eles estão associados com liberação de hormônios. Então, aqui eu coloquei algumas funções para vocês. Né? Então, por exemplo, remoção de composto nitrogenado. Nós temos que remover o nitrogênio. O nitrogênio é obtido pelo metabolismo das nossas proteínas. Então, nós formamos amônia, tá? Formamos ureia, formamos creatinina, e tudo isso tem que ser eliminado pelos rins, porque se isso se mantiver na nossa circulação, começa a alterar aquela homeostase, aquele equilíbrio que eu falei lá no início para vocês, que é a constância do meio interno. Tá? Se nós não tivermos isso, então vocês podem perceber. Uma pessoa que tem problema renal, olha os problemas que são gerados nela. Exatamente porque o rim não está eliminando, né, esses compostos. Os medicamentos que nós tomamos, parte deles, né, são metabolizados no fígado e parte deles são eliminados pela urina. Vocês podem notar, às vezes, vocês tomaram um anti-inflamatório, vão perceber que a urina fica mais amarela, fica mais concentrada. Né? Exatamente porque nós temos que eliminar esses compostos, né, pela urina. A concentração hidroeletrolítica, isso aqui que é hidroeletrolítica, gente? É o equilíbrio de água, certo? Porque exatamente os rins estão formando a urina e nós estamos perdendo água e reabsorvendo água. Recuperação de íons. Então, nós filtramos sódio, potássio, cloro, né? Cálcio,
né, filtramos aminoácidos, glicose, e os nossos rins não deixam que tudo isso vá para a urina. Parte disso é reabsorvido. Produção de hormônios. Então, a eritropoetina, gente, é um hormônio que vai atuar para a produção dos nossos glóbulos vermelhos. Tá? A renina vai estar associada com o controle da nossa pressão arterial. As prostaglandinas são hormônios que atuam nos processos anti-inflamatórios. Tá? Essa enzima aqui, chamada hidroxilase 1-alfa-renal, é que vai converter a vitamina D para que nós possamos absorver cálcio em nível intestinal. E a regulação aqui da pressão arterial. Ok? Muito bem. Então, aqui, sempre nossos rins são formados, então, o nosso sistema renal é formado por 2 rins, 2 ureteres, né, bexiga, uretra. Nós vamos vendo isso com calma. E, finalmente, né, para encerrar todo o nosso trabalho, nós vamos terminar com o sistema digestório. Tá? Então, o aparelho digestório vai ter a finalidade exatamente de quebrar moléculas maiores. Então, por exemplo, nós vamos ingerir uma carne. Nessa carne tem uma proteína. Quando essa proteína cair no nosso intestino delgado, no duodeno, que é a primeira parte, essa proteína vai ser quebrada nos seus aminoácidos. E os aminoácidos serão absorvidos, irão para a nossa circulação, o nosso sistema cardiovascular irá distribuir esses aminoácidos, as células captarão esses aminoácidos e os aminoácidos serão novamente convertidos em proteínas que são necessárias ao nosso corpo. Certo? Então, a finalidade exatamente do nosso aparelho digestório, né, seja desde a nossa boca, da mastigação, depois do nosso estômago, do nosso intestino, é exatamente pegar essas moléculas maiores, transformá-las em moléculas menores, para que possam ser absorvidas e ser utilizadas no nosso corpo. Tá? Então, isso vai acontecer. Outra coisa que é muito importante no nosso aparelho digestório é o nosso sistema imunitário. Tá? O nosso sistema digestório está associado a um controle, né, de reconhecimento de antígenos. Porque toda vez que nós ingerimos um alimento, nesse alimento pode ter uma bactéria. Certo? Quando essa bactéria chegar em nível intestinal, ela pode ultrapassar, ser absorvida nesse epitélio intestinal, ela passar para dentro do nosso organismo. Quando ela passa ali no lado, né, logo abaixo do epitélio intestinal, tem uma série de células que são chamadas linfócitos. Os linfócitos são glóbulos brancos, né, que vão reconhecer esse antígeno. E ao momento que ele reconhece o antígeno, que é o corpo estranho, no caso, essa bactéria, ele vai mobilizar o nosso sistema imunitário, as células do nosso sistema imunitário, para que essa bactéria seja combatida. Então, o nosso digestório está extremamente ligado à imunidade, está ligado ao nosso humor, né? Libera um hormônio antioxidante chamado melatonina, tá? Que é liberado também pela glândula pineal, está associado ao nosso ciclo circadiano. Então, o digestório, gente, é um aparelho extremamente importante que nós vamos estudar. Então, aqui só mostrando toda a estrutura, né, no qual ele é formado, né, desde a nossa boca, esôfago, né, estômago, intestino delgado, intestino grosso, as glândulas acessórias, do fígado, pâncreas. Né? Então, nós vamos estudar isso tudo com muita calma. Tá? Todas as funções, motilidade, secreção, digestão, absorção. Tá? Aqui coloquei para vocês só um resuminho, para você entender de tudo, tá? Que o digestório faz. Tá? E tá? Obrigado aí por vocês. Isso aqui foi simplesmente um resumo, né? Uma pequena, como diria um professor amigo meu, um aspecto panorâmico, como ele sempre dizia, de tudo que nós vamos estudar, né? Dentro da fisiologia, né? E ligada com vocês à parte de ciências naturopáticas. Então, eu espero que nós possamos nos encontrar em breve. Tá? Em breve. Aí vocês têm meu e-mail, tem o e-mail aqui da Universidade Federal do Paraná, tem outro e-mail aqui também. E fiquem simplesmente à vontade, né? Fiquem à vontade de, se quiserem entrar em contato e tirar algumas informações comigo. Tá? Então, né? Saúde e alegria, né? Fiquem com Deus e nos vemos, né? Em breve, se tudo der certo. Né? Espero por vocês.
grande abraço e até outra vez. Ok?